Olá, turminha, tudo bem? Estamos aqui já no quarto bimestre, hein? Quem diria? De forma virtual, ninguém esperava, né? E só lembrando aí que em Jandira esse ano não volta mais as aulas e vamos esperar o ano que vem e ver o que acontece. Mas, enfim, vamos aí para esse quarto bimestre e a novidade aqui para geografia no quarto bimestre é a seguinte: que nós vamos desenvolver apenas duas habilidades essenciais com vocês e todas as duas aqui nesta aula. Então será uma única aula e um único questionário que vocês vão responder e me enviar, tá ok? Mas preste atenção então e vamos ver aí o que a gente vai estudar, tá? Então, conforme eu disse, aula de geografia, sextos anos, quarto bimestre de 2020. E como eu sou o professor Jeremias, você já sabe, mas não custa lembrar que eu sou o professor Jeremias, professor de História e Geografia. Vamos lá! Então, como nós teremos duas habilidades, então serão duas unidades temáticas, né? Conexões e escalas e a natureza, ambientes e qualidade de vida. E os objetos de conhecimento também, relações entre os componentes físico-naturais e também biodiversidade e ciclo hidrológico. Então vamos às habilidades que serão desenvolvidas. A primeira é EF 06 GE 05, ensino fundamental, sextos anos, geografia, habilidade de número 5, que diz caracterizar os biomas, ecossistemas e os recursos naturais em diferentes lugares e relacionar com os padrões e componentes climáticos, hidrográficos, geomorfológicos, pedológicos e biológicos. E a outra habilidade a ser desenvolvida é F06GE10, ensino fundamental, sextos anos, geografia, habilidade número 10. Explicar a importância dos solos para a manutenção da vida. Identificar os fatores de formação, tipos e usos e relacionar com a permeabilidade e a disponibilidade de água em diferentes lugares e tempos. Muito bem, vamos lá. Então, vamos falar sobre o clima. Deve-se entender por clima a sucessão habitual dos tipos de tempo atmosférico, que nós já estudamos, que se repetem durante vários anos em uma localidade ou região. Enquanto o tempo atmosférico é uma combinação de temperatura e umidade momentâneas, de horas, dias ou semanas, o clima é uma combinação duradoura desses elementos. Por isso, para determinar o clima de uma localidade ou região, são necessários aproximadamente 30 anos de observação para conhecer a regularidade com que os tipos de tempo se repetem, tá? Isso é o que nós precisamos entender sobre o clima. A outra realidade que a gente precisa entender são os fatores geográficos do clima. A grande diversidade de climas no mundo. Isso ocorre porque os elementos do clima, temperatura, pressão, precipitação atmosférica, variam de uma localidade para outra da Terra, em virtude dos fatores astronômicos e meteorológicos. Ok? Então, o que são aí os valores astronômicos? Estão associados aos movimentos da Terra e à inclinação de seu eixo. Que são então os valores astronômicos, estão associados aos movimentos da Terra e à inclinação de seu eixo, né? Vai cair isso na questão aqui, tá? São eles que provocam as mudanças nos elementos do clima, segundo as estações do ano e a duração dos dias e das noites. Então, são os fatores astronômicos que fazem a duração do dia, do ano, da noite e que são elementos do clima que fazem essas alterações. Já os fatores meteorológicos relacionam-se com os movimentos da atmosfera terrestre, por exemplo, a circulação dos ventos e das massas de ar. Os fatores astronômicos e meteorológicos influem nos fatores geográficos responsáveis pelas variedades climáticas regionais. Os principais fatores geográficos são a latitude, a altitude,
a maritimidade e a continentalidade, a vegetação e as correntes marítimas, o solo e o relevo. A gente vai falar de alguns porque o relevo a gente já viu bastante, então a gente vai falar do solo e de algumas outras aqui, tá? Muito bem, vamos em frente. Vamos falar primeiro sobre a latitude. Olha que bacana esta imagem. Aí nós temos uma imagem de dois planisférios, né? Que é o planisfério é uma versão desenhada do planeta Terra, né? Então a gente tem aí essas linhas verticais que determinam a longitude. E nós temos aí do lado direito as linhas horizontais que determinam a latitude. Então lembrando aí, ó, você está olhando esse eixo aqui, lembrando os meridianos, né? Esse meridiano central é chamado meridiano de Greenwich, né? E ele determina a longitude, que é qualquer ponto do planisfério em relação ao meridiano de Greenwich. Então, se você pegar aqui o continente africano, está mais perto, né? A longitude dele é mais perto do que, por exemplo, a Europa, do que, por exemplo, a Ásia e do que, por exemplo, a América, as Américas aqui. Então, a longitude é definida pelo meridiano de Greenwich, que é essa linha central que divide o planeta. É uma linha imaginária, né? Lembrando que a gente estudou, uma linha imaginária vertical que divide o planeta e que serve para se basear também com relação às distâncias entre lugares no planeta. Quando se fala em longitude, nós estamos falando qualquer ponto do planeta em relação ao meridiano de Greenwich. Já a latitude, que é o que interessa para nós, é qualquer ponto do planeta em relação a linha do Equador, que é a outra linha imaginária, que é essa linha aqui do meio, que divide o planeta Terra também, hemisfério sul aqui embaixo e hemisfério norte aqui em cima. Então latitude é a linha aqui do meio, que divide o planeta, uma linha imaginária horizontal que divide o planeta ao meio, parte de cima hemisfério sul, parte de baixo hemisfério norte. E aí a latitude é qualquer ponto do planeta em relação à linha do Equador. Vamos entender melhor, que a gente já estudou isso aí, né? Só estou retomando aqui. A latitude, então, é a distância em graus de qualquer ponto da superfície da Terra até a linha do Equador. Para entender de que maneira a latitude influi no clima, considere a forma esférica da Terra e a inclinação do seu eixo imaginário. Na região equatorial, os raios solares incidem na superfície do planeta perpendicularmente ou quase por isso iluminam e aquecem essa porção da Terra com mais intensidade. Já na região equatorial, os raios solares incidem na superfície do planeta perpendicularmente, ou quase isso, né? E por isso, então, eles aquecem essa porção do planeta Terra com mais intensidade, tornando-a mais quente. Nas áreas mais distantes da linha equatorial, os raios solares incidem de forma menos inclinada, resultando em climas mais frios. Nas áreas de médias latitudes, os raios incidem mais inclinados que naqueles que nas altas latitudes. E por isso, essas regiões apresentam um clima temperado, né? Ou seja, bem ao meio, nem muito calor, nem muito frio, uma variação desses dois climas, que é o que a gente tem aqui no Brasil. Muito bem, turminha, vamos em frente. Agora vamos falar então de um outro fator geográfico do clima, que é exatamente altitude. A altitude influi na temperatura do ar atmosférico e, consequentemente, no tempo e no clima. Quanto maior for a altitude de um lugar, menos será a sua temperatura média. Em média, a cada 200 metros de altitude, ocorre uma diminuição de cerca de 1 grau Celsius na temperatura do ar. E por essa razão, que nos topos das altas montanhas costuma haver gelo. Mesmo nas montanhas localizadas
Na zona tropical, a 12 mil metros de altitude, por exemplo, pode-se observar os aviões quando sobrevoam, pode ver que a média de temperatura é em torno de menos 56 graus Celsius. Isso porque quanto maior a altitude, né, quanto maior for a altitude, menor será a temperatura. Então a nossa altitude aqui embaixo, aqui no solo aqui da Terra, por isso que a gente tem a temperatura mais quente. A partir do momento que você vai para um topo, isso você pode ver nos lugares mais altos. Já parou para se perguntar por que nos lugares mais altos faz mais frio? É por causa disso, porque a altitude, quanto maior for a altitude, menor a temperatura. Então, se você for subir aí no espaço, você vai ver que lá é muito frio. Quando você viaja de avião, o avião tem que ter a pressurização e um clima, porque a temperatura externa é menos 56 graus Celsius. Então, é só para você ter uma ligeira, mas muito ligeira mesmo, noção de altitude. Muito bem. Outro fator geográfico do clima são esses aqui: maritimidade e continentalidade. Muito bem, que vem a ser isso? Como você pode observar aí na figura, nós estamos falando de continente e mar, né? Mar e continente, oceano e continente, porque a Terra é formada por isso, né? E quando você vê aí também essa parte superior, a parte externa do que a gente enxerga aí no continente, pode ter certeza que para baixo tem muito mais ainda dentro d'água. Mas vamos lá. Tanto a água dos oceanos como as terras imersas, continentes e ilhas, absorvem o calor solar e irradiam de volta para a atmosfera. No entanto, as águas oceânicas demoram mais para aquecer e absorver o calor, mesmo em grandes profundidades. As terras imersas, ao contrário, aquecem mais rapidamente, e o calor absorvido durante o dia permanece próximo e as temperaturas caem. O calor retido pelo continente é rapidamente liberado para a atmosfera. Nos mares e oceanos, porém, a perda de calor é mais lenta e, consequentemente, a variação da temperatura é menor. Esse fenômeno explica a maritimidade e a continentalidade, dois fatores que influenciam o clima de uma região. A maritimidade corresponde à influência dos mares e oceanos sobre o conjunto de características climáticas como a temperatura e a umidade de uma região. A continentalidade refere-se à diminuição dessa influência à medida que se avança em direção ao interior de um continente. Portanto, quanto mais próximo do litoral estiver uma localidade, mais úmido será seu clima e menor será a variação da temperatura. A diferença entre a maior e a menor temperatura de um dia, de um mês ou de um ano é chamada de amplitude térmica. Para conhecer a amplitude térmica anual de uma localidade, basta observar a diferença entre a média da temperatura do mês mais quente e a média da temperatura do mês mais frio, tá? Então, só para a gente ter uma ideia aí do que é esse fator geográfico do clima, que é a maritimidade e a continentalidade. Muito bem, em frente. Olha aí que paisagem bonita para a gente falar sobre esse outro fator aqui, fator geográfico do clima, que é a vegetação. A cobertura vegetal é um elemento da paisagem que apresenta intensa interação com o clima. As plantas retiram água do solo através das suas raízes e parte dessa água é transferida para a atmosfera pela transpiração das folhas. A gente viu isso aí, né? Perda ou emissão da água de rios, oceanos, mares e lagos, formando as nuvens que, por sua vez, dão origem a chuvas. Desse modo, numa região coberta por vegetação da Amazônia, por exemplo, a evapotranspiração é elevada. Grande quantidade
de vapor de água é lançado na atmosfera, tornando o clima úmido, favorecendo a ocorrência de chuvas. Então, quando é menor essa ocorrência, mais seco fica o clima, ok? Muito bem. Outro fator, então, são as correntes marítimas. As correntes marítimas são grandes massas de água de largura e profundidade variáveis que se deslocam através dos oceanos. Suas águas possuem certas características que as diferenciam do conjunto oceânico próximo: temperatura, salinidade, velocidade, etc. Sua existência é explicada por uma conjugação de fatores: diferença de densidade das águas, ação dos ventos, conformação das bacias oceânicas, movimento da rotação da Terra. Um exemplo da relação entre correntes marítimas e o clima é a corrente do Golfo de Gulf Stream. Ela se forma no Golfo do México, na altura da Península da Flórida, nos Estados Unidos. Suas águas estão a temperatura entre 28 graus Celsius a 30 graus Celsius, e ao deslocar pelo Oceano Atlântico em direção ao Nordeste e atingir as Ilhas Britânicas, a costa da Noruega, situadas respectivamente em média e alta latitudes, ela ameniza os seus climas, tá? Então lá fica mais frio. Certo, turminha? Muito bem. Se você está olhando esta imagem de terra, que é o solo, que a gente vai falar do solo, e você ficou com vontade de pegar essa porção de terra na mão e colocar na sua boca, fale com a sua mãe urgentemente, porque você está com verme, né? Quando a pessoa tem vontade de comer terra, porque está em verme. Mas brincadeiras à parte, nós vamos falar sobre o solo, tá bom? O solo é a camada superficial arável da crosta terrestre que apresenta vida microbiana. É onde a vegetação se fixa e de onde provém nutrientes para que as espécies vegetais se desenvolvam, produzindo sementes, mudas, alimentos, arroz, feijão e etc. As matérias-primas, como fibras vegetais para fabricar tecidos, sementes e para a fabricação de óleos vegetais, etc. Popularmente, nos referimos ao solo chamando-o de terra. A extensa importância dos solos para o ser humano e para outras espécies de seres vivos demonstra que o solo é um recurso natural que necessita ser preservado. Mas, por que o solo é um fator do clima? A cor do solo relaciona-se com a quantidade de radiação solar absorvida por uma determinada superfície. Os solos de cores claras absorvem menos radiação solar que os solos de cores escuras, pois seu poder de reflexão é maior. Em consequência, ao ficarem menos quente, durante o dia, aquecem menos o ar atmosférico que está sobre eles. Com os solos escuros ocorre o contrário, aquecem mais por possuírem menor poder de reflexão da radiação solar e assim absorvem o calor. Além disso, a temperatura do solo influi na evaporação e indiretamente nas condições hídricas, como por exemplo produzir a chuva, tá? Então, essa relação do solo com os fatores geográficos do clima. Mas a gente vai ver futuramente aí outros detalhes também maiores a respeito do solo e vamos ver isso a partir de agora, ok? Valeu! Muito bem, né? Antes de entrar no solo, como eu falei para vocês o relevo, achei interessante também a gente recapitular um pouquinho. A gente já estudou sobre relevo nas outras aulas durante o ano,
Só então para ver a questão do relevo como fator geográfico do clima, tá? O relevo também pode influenciar o clima de uma localidade ou região, porque além de estar associado à altitude, sua forma e disposição influem na temperatura e na umidade ao facilitar ou dificultar a passagem dos ventos e a circulação das massas de ar. Ok? Então só isso aí que a gente tem para falar sobre o relevo. Agora sim, então vamos falar mais um pouquinho sobre os solos, tá? E vamos falar aí dos tipos de solo. São os solos alóctones e autóctones ou residuais. Quanto ao solo, então, existem também as condições naturais favoráveis e desfavoráveis do solo, tá? Nós vamos ver primeiro aqui a origem do solo. O solo se origina da desagregação e decomposição dos minerais que constituem as rochas, isto é, da ação do intemperismo físico, químico e biológico sobre as rochas, como vocês já estudaram comigo. Quando o solo é formado pelo transporte de detritos ou sedimentos arrancados de certo local e transportado para outro pelos agentes de erosão, como água, o vento, as geleiras e ser humano, são chamados de solo alitócones. Então, quando o solo é formado pelo transporte, ou seja, quando bate um vento no solo, quando a água gera, todos esses fatores geram a erosão, né, que é o transporte do solo, que às vezes acaba abrindo algumas cavas no próprio solo, tá? A ação do ser humano, o vento, a água. Quando esse solo é formado por esse transporte de detritos e sedimentos, ele é chamado de solo alóctones, né? Alóctones, ou seja, solos que não se originam no local. Isso que quer dizer alóctones, solos que não se originam no local onde se encontram, né? A origem dele é outra, ele foi transportado ali através do fenômeno da natureza da erosão, que os agentes da erosão são a água, o vento, geleiras e o próprio ser humano. Um exemplo são os solos de loess, formados por sedimentos amarelados transportados e depositados pelo vento. São encontrados na China, na França, nos Países Baixos, na Polônia, na Alemanha e são muito férteis para a agricultura, tá? Além dos solos alóctones, há também os solos autóctones ou solos residuais. Esses resultam da desagregação e da decomposição das rochas no local onde se encontram. Um exemplo é o solo conhecido popularmente como terra roxa, encontrado principalmente em São Paulo e no Paraná. Esse tipo de solo origina-se da decomposição de uma rocha chamada basalto, tá? Então a terra roxa que a gente vê é a origem aí da rocha chamada basalto, tá? Muito bem, vamos ver agora o perfil do solo. O solo apresenta camadas com características particulares de cor, textura e composição química chamadas de horizontes, que a gente está vendo aqui nessa figura, tá? Aí são os horizontes do solo, tá? Os horizontes podem ser observados quando fazemos um corte vertical em profundidade no terreno. Esse corte, chamado perfil do solo, permite que observemos as várias camadas do solo, como você pode ver aqui, ó, O, A, E, B, C, F, R, ou seja, são as camadas do solo, tá? Vivem no solo bactérias, algas, fungos e animais como minhocas, roedores, formigas e tatus, que remexem o solo, facilitando sua aeração e proporcionando a deposição de matéria orgânica, por exemplo, com excrementos. As bactérias cumprem uma função importante no solo, pois decompõem a matéria orgânica, transformando-a em nutrientes para a vegetação.
Há, portanto, uma grande interação entre os elementos naturais. O rompimento dessa dinâmica resulta na degradação do solo, né? Por isso que quando a pessoa é enterrada, né, quando um morto é enterrado na terra, hoje em dia já fazem aí os túmulos de concreto, né, de cimento, mas quando a pessoa é enterrada na terra, são essas bactérias também que ajudam a decomposição, na decomposição do corpo, né? E todo animal que é enterrado aí, seu cachorrinho, seu gatinho que morreu e foi enterrado, foi decomposto o corpo dele por essas bactérias que existem no solo. Mas vocês podem observar aí o horizonte, ó, o primeiro horizonte aí, nessa primeira fase, é um tipo de solo caracterizado pelo acúmulo de matéria orgânica pouco decomposta sobre o solo mineral. É onde a gente pisa, né? Onde a gente está. Aqui mais embaixo já é um horizonte com elevada atividade biológica, com a mistura de MO com frações minerais. Já aqui, esse horizonte mineral é mais claro do que o A, que você está vendo aí, devido à remoção vertical da argila ou MO, né? E depois aqui, ó, nessa fase, é o horizonte mineral de máxima expressão de corpo, consistência e estrutura. Porque devido à concentração de argila, tá? Que são removidas nas partes superiores. Mais embaixo aqui, o material inconsolidado, pouco afetado pelos organismos, mas que pode estar bem intemperizado, que é o chamado regolito. Depois aqui, por final, o material inconsolidado, rico em óxido, e por fim aqui a rocha, que é o material de origem do solo, né? Para encontrar a rocha aí teria que cavar muito, mas cavar muito mesmo. Muito bem, vamos em frente. Vamos falar sobre a degradação do solo. A ação humana inadequada sobre a natureza tem causado a degradação do solo, o que pode afetar a produção de alimentos. Estudos têm demonstrado que em uma floresta nativa, onde chove aproximadamente 1.300 metros por ano, há uma perda de cerca de 15 centímetros de solo no período de 40 mil anos. Com a substituição da floresta por pastagem, o tempo para a perda de 15 centímetros do solo se reduz a 4 mil anos. E se ela for substituída por agricultura temporária ou anual, a perda do solo é reduzida para apenas 70 anos, e isso transportado por enxurradas e ventos. Calcula-se que milhões de hectares de solo são perdidos cada ano em todo o mundo, tá? Só para a gente entender que o solo também existe no solo uma decomposição deste solo, tá, turminha? E é isso que é bom você entender aqui também. Muito bem. Então, concluir antes que o vendedor de Cândida apareça aqui, né? E fora essas batidas aí, como conclusão, eu quero que você tenha bons estudos, me colocar aqui à disposição para responder as perguntas que você tem e ajudar você aí nos seus estudos, tá? Por isso que é importante a gente preservar o solo, né? Entender um pouquinho sobre o solo, para que possamos entender a importância desse solo nas nossas vidas, ok, turminha? O David aí que vem de Cândida Barato tá chegando, e eu vou parando por aqui, desejando a você bons estudos. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, você tem o meu número de WhatsApp, ok? Valeu, turminha, um abraço, até mais, abraço virtual, né? Tchau!